Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal no YouTube do portal Fintechs Brasil. Meu nome é Leia De Luca, eu sou a fundadora do portal, editora-chefe. Hoje eu estou aqui com a Kaliane Abreu, advogada. Teve algumas passagens por fintechs como a Ebanks, por exemplo, e ela é a idealizadora e criadora de um novo grupo chamado Women Leaders in Fintechs, e ela vai contar para a gente tudo que motivou a criação, né, desse grupo, quais são os objetivos, quais são os projetos, tudo que está envolvido, e depois no final ela vai contar um pouquinho também da vida profissional dela. Por favor, Kaliane, muito obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui com a gente. E vamos lá, começa contando a origem, então, do Women Leaders in Fintechs, por favor. Muito obrigada, Léo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e contar um pouco mais sobre o Women Leaders in Fintech. O nosso lançamento foi no mês passado e foi um sucesso. O Women Leaders in Fintech surgiu quando eu estava no Ebanks como Global Head of Techs, e a Luciana Simões, que é do Batista Luz, ela me atendia. Nesse momento a gente estava, do Batista Luz Advogados, a gente estava operacionalizando o cripto para o Ebanks. E saiu um paper do International Monetary Fund que falava da baixa representatividade de mulheres no setor de fintechs. E nós comentamos, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu senti muito isso na pele, porque eu venho de escritórios e de Big Four. E quando eu fui para uma fintech, eu percebi que realmente existia uma baixa representatividade comparada a esses setores que eu já tinha tido experiência. Então a gente falou, vamos fazer alguma coisa. E aí surgiu essa ideia do Women in Fintech, por isso que o Batista Luz, inclusive, é o nosso apoiador. Quando surgiu essa ideia, eu chamei a Adri, que era a gerente de regulatório do Ebanks na época, ficamos amigas. Hoje a Adri está na Belvo, em Open Finance. E a partir de então a gente foi desenvolvendo a ideia do Women in Fintech. A ideia surgiu em si em maio de 2022. A Lu, ela não conseguiu ficar com a gente porque surgiram outros negócios para ela de ESG, então ela seguiu um outro caminho, mas deixou o Batista Luz como nosso apoiador. E aí, em abril desse ano, convidamos a Dai, que é a Daiane Udry, que é procuradora, para se juntar a gente como a nossa Chief Innovation Officer. A ideia é que ela traga o setor público junto nas nossas discussões, e chamamos também a Maresca Tiveron, que hoje está no Viseu, mas que já foi ex-UP, já teve uma participação forte fintech. E ela é a nossa Chief Knowledge Officer. A ideia do grupo veio justamente em capacitar mulheres a criar uma comunidade que uma ajuda a outra, um ambiente seguro, que a gente possa falar sobre assuntos que a gente vê pouquíssima repercussão ainda na mídia, como assédio, como a baixa representatividade de liderança preta, em termos de tecnologia, etc. Então, a gente está com algumas ideias muito bacanas, que é de criar com os nossos parceiros um programa de mentoria para mulheres em cargos júniores e também para quem tiver interesse em cargos de liderança. E, além disso, também parcerias para criar um programa de tecnologia. A gente sabe que existe um gargalo em termos de desenvolvedor e programador, assim como não só para homens, também para mulheres, focando também especialmente em liderança preta. Além disso, um letramento em relação a gênero, LGBT+, a questão racial. Uma coisa que a gente percebeu que ficou muito forte é que hoje as startups são elas que estão lidando com todas as gerações trabalhando ao mesmo tempo. Então, a gente tem a geração Z, a gente tem toda a questão racial, toda a questão do LGBT+, a gente tem os 50+, então, milhares de questões que não são abordadas ainda e que acabam remetendo o skill de liderança. Então, você dirigir times múltiplos, como os quadros que a gente vê em fintechs, de expansão, em que você vai ter comercial, você vai ter o tax, você vai ter o jurídico. Além disso, você hoje tem uma mistura muito grande de cultura, de conceitos, de gerações. A gente acredita que nessas discussões que a gente vai ter no Women in Fintech, a gente vai conseguir criar agentes de mudança que vão para suas organizações, para suas famílias e vão difundir tudo aquilo que a gente discutiu. E essa é a forma, com a educação, né, a gente vai conseguir capacitar essas pessoas, além de promover conversas de network, fomento de negócios e aquela velha máxima de uma ajuda a outra. Legal.
Vocês têm uma agenda já? Vocês têm um site onde as pessoas possam ir para consultar o que vocês estão fazendo? Qual é a estrutura do grupo? Tem comissões, tem divisões? Enfim, conta um pouco melhor Sim, sobre a estrutura, por favor. com todo prazer. A gente tem sim, a ideia é criar comissões técnicas que já estão sendo criadas. O que a gente fez no nosso primeiro encontro? A gente criou um QR Code em que as convidadas preenchiam várias perguntas. Uma delas é quais comissões elas gostariam de ver. É um projeto que a gente chama de movimento, porque nós queremos a participação de todas, né? E de todos também. É uma diferença que a gente vai ver no nosso grupo. Então, a gente vai criar comissões técnicas, o corpo diretivo não vai participar, justamente para poder engajar essas pessoas. Vamos ter presidentes em cada comissão, que vai acontecer de forma remota. Além disso, a gente tem como público-alvo, que isso é muito importante, a gente quer focar em mulheres em carreira executiva em fintechs, justamente porque a gente entende aquele ponto que eu comentei. Hoje, existem skills de liderança que precisam ser olhados de uma liderança muito mais inclusiva e que ainda a gente percebe que as empresas, de um modo geral, ainda estão engatinhando. A gente também vai ter homens aliados, que são os homens que, dentro de suas organizações e valor de si mesmo, querem fomentar a liderança feminina. Então, eles vão poder participar das nossas reuniões, vão poder participar das nossas comissões, porque eles têm dentro deles esse mesmo desejo de uma equidade de gênero. Além disso, a gente vai ter também investidoras anjo, porque além da gente olhar a fintech por dentro, a gente também tem que ter o olhar de quem está de fora, de quem são os investidores, e fazem parte do ecossistema. E aí vem também aquela questão que eu comentei do setor público. A gente quer trazer o setor público para a mesa também, para a gente discutir, porque tem questões de legislação, questões operacionais, em que esse diálogo entre o setor público e o setor privado, eles acontecem com intermediadores. A gente também quer tirar isso, a gente quer fazer com que haja um diálogo direto e cada um contando as suas dores, e assim a gente pode chegar num consenso. A gente já tem uma programação até o final do ano, então teremos encontros. O próximo vai ser já no iFood, já estou dando aqui uma dica super quente, vai ser no iFood. Teremos a presença de 4 painelistas, tá? Vai ser sobre o assunto diversidade, mas não vou dar o spoiler completo. O Diego Barreto vai participar também do iFood, então vai ser no iFood, 17/8, das 17h30 às 20 horas, que é o nosso parceiro também, o iFood é nosso parceiro. Em setembro, nós fomos convidadas para ter um slot dentro do AB Fintechs, pela Mari, que é a diretora de marketing da AB Fintechs. Vamos também ter, em outubro, um de Open Finance e meios de pagamento à próxima geração. E em dezembro, teremos provavelmente de Venture Capital ou de ESG, ainda está sendo decidido. No ano que vem, a gente já vai ter alguns sobre letramento racial, letramento LGBT+, governança corporativa em startups. A gente ainda está organizando a ordem dos temas, mas essas são as ideias que a gente tem até lá. Legal. Kaline, vamos falar assim, realmente é uma iniciativa louvável, muito interessante, e eu até já me coloco de antemão à disposição aí de vocês para colaborar. E eu queria saber que mais, mas tem alguns grupos aí já, né, de mulheres fazendo coisas há algum tempinho, são poucos, né? Mas você podia citar para a gente quais os que você conhece? Você tem a Associação de Investidores Anjo, né, Investidoras Anjo, por isso que eu lembrei agora, que eu também conheço. Vamos citar algumas para a gente também divulgar um pouco mais isso. Com certeza, porque eu acho que uma das coisas muito bacanas é que eu vejo hoje o ecossistema de mulheres sendo formado por mulheres que estão se apoiando. E eu acho isso muito legal. Aqui é um artigo da Núbia. A Núbia, ela é fundadora de um grupo chamado Smart City, que é também de mulheres. E é super bacana a iniciativa dela. Também tem uma iniciativa de trazer tecnologia para as favelas, chama Expo Favela. E ela é colunista da Isto É. Então, esse artigo aqui super bacana, em que ela cita o movimento Mulher 360, em que a ideia deles é também letrar as mulheres sobre a igualdade de gênero e trazer oportunidades de igualdade entre homens e mulheres. Aqui a gente também é citada nesse artigo. Tem um grupo também, Sororité, que é o grupo de Venture Capital, só de mulheres, e que a gente também foi convidado em novembro para estar divulgando um evento que eles querem fazer também. Tem o grupo da Camila Farani, Ela Vence,
Tem o grupo Black Win, da Luana Ozemela e da Jéssica Silva Ramos. A Luana Ozemela também é iFood, que é a primeira plataforma no Brasil que apoia mulheres negras a se tornarem investidoras anjo. Além também do Mulheres Investidoras Anjo, fundado pela Maria Rita Espina Bueno. Então, o bacana que a gente vê é que está todo um ecossistema querendo se ajudar. E eu acho isso fundamental nessa construção. Tem também a Bitumami, que é um outro grupo também que surgiu, a fundadora e a Dani Junco, surgiu da necessidade que a Dani teve que perceber, na verdade, né? A questão de que as mulheres não tinham onde deixar seus filhos. Ela uma vez não conseguiu entrar no cubo e o filho teve que ficar, não deixava o filho entrar com ela e ela tinha que trabalhar. Então ela criou isso, esse grupo a partir dessa experiência dela e que hoje ela ajuda mulheres com suas startups. Tem um outro também que é o Fee for She e tem também o da Carol Gilbert, que é o Women Venture Moonbills, que é um também de venture capital feminino. Então, a gente vê que todo o ecossistema, não só fintechs, mas investidoras anjo, estão se movimentando nesse sentido. E lideranças masculinas também, tá? O que eu acho muito bacana. Diego é mesmo um líder que incentiva a liderança feminina. E como milhares de outros líderes que a gente conhece na Distrito, o Gustavo Araújo, o GG, como eles chamam, o outro fundador também. Isso é muito importante. A gente buscou parceiros que também tivessem essa mesma linha. É o caso, por exemplo, da Sovos, que é uma empresa de tech. A gente tem um Paulo, que é o fundador, que lá você já tem 50% de mulheres trabalhando, e é tecnologia. A gente também tem já parceiros que têm um programa de tecnologia para desenvolver jovens junto com institutos e contratar esses jovens. Então, a gente está querendo alavancar essas parcerias. Legal. Galiane, a gente também não é muito comum, mas de vez em quando aparecem alguns estudos aí para comprovar com números o que a gente sabe já, né? Por exemplo, nessa semana a gente, do portal Fintechs Brasil, a gente publicou esse estudo aqui, que é da FGV, falando de desigualdade de gênero no mercado financeiro, uma verdade inconveniente. Esse estudo é bem interessante, aqui ele mostra a distribuição por cargo hierárquico de homens e mulheres, ele está lá no portal, ela traz outros insights aí bem legais, e você também estava conversando antes da gente começar a gravar, de alguns outros estudos que você também tem acompanhado, tem visto aí recentemente. Então também é legal a gente dar visibilidade para esses estudos, né? Não, com toda certeza. Eu acho assim, quando a gente tem estudos e tem números e estatísticas, tudo fica mais claro para todo mundo, né? Por exemplo, no caso das fintechs, tem um report da Distrito junto com a Bitumami e com a Endeavor, em que 4,7% das startups são formadas exclusivamente por mulheres, são fundadas. Desses 4,7%, somente 8,2% são fintechs fundadas exclusivamente por mulheres. E, além disso, globalmente, só 1,5% das fintechs são fundadas por mulheres. Então, a gente tem muito, hoje em dia já estudos que falam sobre isso, e um estudo que eu acho extremamente interessante é um que saiu há pouco tempo também sobre a questão da desigualdade, que é do Fórum Mundial, que fala o seguinte, que a desigualdade só vai acabar entre homens e mulheres em 2154. E que é uma coisa alarmante, levando também em consideração que a pandemia piorou bastante o cenário. Então, a desigualdade entre homens e mulheres só será superada em 2154, diz Fórum Econômico Mundial. Então, são dados que a gente tem que levar em conta e você perceber que a sociedade civil está se mobilizando para já tomar atitudes que venham a sanar esse gargalo é muito importante, porque a gente já sabe que ter mulheres, por exemplo, como fundadoras de fintech, aumenta o valuation da fintech ao dobro. E mulheres também em fintechs como cofundadoras e em cargos de liderança fazem a fintech crescer o dobro. Esses dados já existem em reports. Então, é importante perceber as qualidades femininas no papel de liderança.
Muito bom, olha, espero vida longa, muito sucesso, muitas realizações, como eu já disse, a gente está aí junto com vocês. Mas antes de terminar, eu queria que você falasse um pouco de você, Kaliane. Você é advogada, conta um pouco da sua trajetória e da sua formação até agora, por favor. Com prazer, eu sou advogada, sou baiana, então toda essa questão da equidade de gênero já era uma luta desde a infância. Eu sou a mais nova de dois homens. O Nordeste, por si só, ele já é uma área mais conservadora do país, e eu sempre fui mais, digamos, vanguardista, né? Graças a Deus, eu tive muitas oportunidades de estudo. Meu pai sempre focou muito nessa questão de educação. E aí, de novo, eu tenho um homem que ele incentivou muito a minha carreira. Então, eu tive a chance de fazer um mestrado fora na Northwestern School of Law, depois fazer um outro curso de finanças em Berkeley, também estudar na Kellogg School of Law. Então, a maioria dos meus diplomas são nos Estados Unidos. Então, isso para mim foi muito importante em ter contato com toda uma sociedade em que a mulher já galgou e já alcançou outros postos, embora também sempre há espaço para melhoria. Eu trabalho na área de tributação internacional, então eu tenho a OAB daqui, de São Paulo e Bahia, mas também tenho a de Nova York. Trabalhei em Big Four, como a PwC, a UI, por muitos anos. Trabalhei em escritório de advocacia também. E eu sou uma pessoa apaixonada por negócios. Então, quando eu tive a chance de ir para uma fintech, eu fiquei apaixonada, porque eu sempre gostei. Foi quando eu consegui unir o meu conhecimento em finanças, meu conhecimento em contabilidade, meu conhecimento em tributário e direito, e colocar tudo em prática. E é um setor que ficou para mim como uma paixão, porque o direito ele não consegue acompanhar as transformações que a tecnologia traz. E eu acho isso incrível. A gente consegue pensar o direito e até mesmo ser um agente de mudança nisso, de estar conversando com os órgãos governamentais e públicos. Eu tive a chance, quando estava no IBENX, de conversar com a Receita Federal e com a Casa Civil, até porque para eles é um modelo de negócio muito disruptivo, não é a nova economia, eles não entendem. Claro, ainda assim, nem a gente consegue acompanhar todas as transformações tecnológicas. Por isso que veio essa ideia de trazer o setor público também para dentro do Women's e Fintech, para a gente conseguir dissipar esse conhecimento de todas essas tecnologias disruptivas. Então, eu sou uma fã da tecnologia, adoro, do setor de fintechs e de pessoas. E eu acho que juntas a gente pode muito mais. E por isso que a gente teve a ideia de criar o Women's e Fintech, e estamos todas empenhadas nisso. Legal, você estava falando, quando você contou que é baiana, eu me lembrei, talvez você conheça a Tiziana Amorim, da Aren. Sim, conheço sim. A gente entrevistou ela recentemente aqui para esse canal também. Que está fazendo um trabalho incrível, né? Não é? A Tamires, que também é a nossa tech do Women's e Fintech, ela também conhece a Tice e também já está na carreira lá na empresa da Tice, na Aren também. Ah, que legal. Olha, adorei esse nosso primeiro bate-papo, espero que, né, a gente possa fazer outros, e sucesso, muito boa sorte mesmo, parabéns pela iniciativa para você e para suas sócias, e até uma próxima vez, Kaliane, muito obrigada. Querida, muito obrigada pelo convite. Fico aqui à disposição. Sempre um prazer bater um papo com você. Como eu já tinha comentado antes, você está super bem-vinda para fazer parte das nossas comissões técnicas. E eu espero te ver no próximo evento lá no iFood. E conte com a gente sempre para disseminar aqui informações, para a gente conseguir educar, para a gente conseguir letrar as mulheres e homens que querem fazer essa diferença na equidade de gênero. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada e fico à disposição. Legal. Tchau, tchau.